1 Tessalonicenses capítulo 2. Antes da gente ler, vamos dar uma contextualizada aqui. Bom, Tessalônica era então capital ali da Macedônia, cidade relativamente importante, a gente pode colocar dessa forma, né? E Paulo andou por lá ali na segunda viagem missionária que ele fez. Ele deixou uma semente ali, ele plantou a igreja, né? E posteriormente a isso ele recebeu um relato de Timóteo, né? Ele especula-se ali que talvez ele não tenha ficado o tempo que ele gostaria de ter ficado e tudo tal, mas era normal de Paulo também fazer o acompanhamento ali com as igrejas que ele ministrava. E Timóteo traz um relato para Paulo, né, a respeito ali do que estava acontecendo, tal. Então ali eles era uma igreja que era firme na fé, uma igreja que se desenvolveu, tal, né, a gente vê pelo texto, claro que tinha os seus problemas, tinha as instruções que eles precisavam, né, e Paulo, provavelmente, essa carta ela veio a partir desse relato de Timóteo. A gente vê ali que ele traz vários ensinamentos, né, ele consola ali o pessoal ali na tribulação, então ele fortalece. Era uma época que a gente pode ver que praticamente em todos os lugares ali tinha uma certa perseguição, algumas mais severas do que outras, mas ali praticamente onde tinha o evangelho tinha ali perseguição, que não é muito diferente de hoje. Talvez a gente não experimente ali diretamente assim, por enquanto pelo menos, algo mais ostensivo, né, de algumas outras formas, mas a perseguição é algo que sempre existiu. Paulo traz uma palavra ali também de consolo. Ele ensina muito também ali, a gente vê em Tessalonicenses, ele fala bastante também da segunda vinda de Cristo, né? Ele traz ali uma série de ensinamentos. Isso eu deixo para o pastor Haroldo elaborar eventualmente, se já não o fez em outros momentos. E também ele traz algumas instruções morais, algumas coisas, ele fala sobre santidade, ele aborda alguns temas, e ele também se defende de algumas acusações, né? Paulo, como ele fez em outras cartas também, ele defende ali o apostolado dele, ele defende o ministério dele, ele defende aquilo que ele, né? Então, muito provavelmente ali ele estava sofrendo algum tipo sendo vítima ali de boatos, né? A gente acha que fofoca existe hoje, existe desde lá da igreja primitiva, né? E é algo que se perpetua aí, infelizmente, né? E Paulo ele traz a defesa. Eu queria falar um pouquinho sobre 2 versículos aqui que ele apresenta um ponto. Talvez você possa achar talvez que o tema da pregação seja simples, né, quando você ouvir. E eu também pensei isso essa semana, falei, mas é isso mesmo, pai? Então, coisa que a gente já eventualmente já pontuou em alguns pontos, tal. Mas a verdade do evangelho ela é simples. Talvez a gente tenha alguma dificuldade para transformar essa simplicidade numa vida diária, né? Mas se a gente falar para uma pessoa que a pessoa precisa se arrepender, que ela precisa reconhecer a Cristo como Senhor e tal, todo mundo vai entender o que está sendo dito, né? Talvez uma criança já entenda isso. Nem todo mundo vai andar por esse caminho, mas são verdades simples, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo... Não preciso tecer maiores comentários, explicar o que isso significa, né? Que a salvação é só por Jesus, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não tem muita coisa que dá para elaborar em relação a isso. Apenas ficar martelando que Ele é o caminho, todo mundo sabe que é caminho, todo mundo sabe que é verdade, todo mundo sabe que é vida. Então, a palavra realmente ela é
O evangelho é simples, a gente às vezes que complica, né, para colocar. E se a gente vivesse essa simplicidade, com certeza a gente já está bem melhor. Mas Paulo, ele estava sofrendo ali acusações, né, alguns pontos ali que colocavam. A gente vai ler isso daqui. Vamos já ler agora. 1 Tessalonicenses 2, versículos 4 e 5. Diz o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de institutos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Podemos parar por aí. Focar principalmente no 4 e no 5. Então, uma das acusações ali claro que essa introdução que eu fiz de Tessalonicenses, pelo amor de Deus, é uma coisa bem simples, né? Então, existem livros, né, sobre isso, né? Então, só trouxe alguns pontos aqui do que a gente fala, né? Do que a gente vai falar. Então, Paulo, provavelmente, ali, ele se defende, ele estava sendo acusado, né? E uma das coisas que acusaram ele era que ele usava essa linguagem lisonjeira, né? Assim que a gente vai ver com um pouquinho mais aí de atenção, né? Mas ele estava se defendendo disso. A gente vai ver, isso daí era uma tática ali dos falsos mestres. A gente vai andar, a gente vai chegar lá, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesses versículos até a gente chegar. Então, eu queria falar sobre essa defesa que Paulo traz algumas verdades aí interessantes. Bom, a gente começa lendo ali no versículo 4, né? E Paulo usa uma expressão: visto que fomos aprovados por Deus. Vamos caminhar aí nos versículos, vamos pegar algumas questões importantes, né? Essa questão, quando ele fala de aprovados por Deus, tem a ideia realmente de um teste, né? De uma prova mediante um teste. Isso a gente já passou na nossa vida, né? Muitas vezes, principalmente na escola, né? Para quem ainda está lá, que Deus abençoe vocês. Está chegando aí a semana de prova, ou seja, ou vai mês que vem, eu não sei como é que é, ou já está acabando, né? Mas a gente sabe, né? Você tem uma prova. Se você passar, você vai ter uma notinha boa. Se você não passar, uma notinha ruim, vai para recuperação. Não sei nem se tem mais, na minha época ainda tinha a segunda época. E se não desce, repete tudo de novo, né? Mas a ideia é justamente isso, né? Que eles foram aprovados, ou seja, que eles foram testados e aprovados. Então, parte de um pressuposto, se a gente for pegar na palavra lá do grego, esse texto que isso foi eles passaram por uma prova, né? Então, Deus testou Paulo e os companheiros, ele fala ali no plural, né? A gente pode ver, visto que fomos aprovados por Deus. Então, provavelmente, Paulo com a equipe dele ali, com os companheiros que andavam, eles foram aprovados. Quando Paulo ele usa essa expressão, ele já apresenta algo muito importante, né? Porque ele coloca ali o selo de Deus. Olha, quem me aprovou foi Deus, né? Fomos aprovados por Deus. Eu passei na prova de Deus. É Ele que me comissiona, Ele que me avaliza, Ele que carimba a minha vida. Não são vocês. Então ele traz algo ali muito forte, né? E ele já fala a ponto de nos confiar a ele o Evangelho. Então ele já dá o motivo disso. Porque Deus confiou a ele, não só a ele, né? Quer dizer, eles ali, e outras pessoas também, mas ele está falando no contexto dele, o Evangelho. Então ele foi aprovado para poder, né, dessa forma, realmente ter o Evangelho confiado a ele, para que ele pudesse também levar ali a palavra. Evidentemente que ali, historicamente, tem um peso muito forte, porque o Evangelho estava em franca expansão, né? Estava bem no comecinho. Provavelmente ele passou ali em Tessalônica lá pelo ano 51 depois de Cristo, aproximadamente. Então, bem, se a gente for pegar ali, comparando com Atos, mais ou menos chega-se mais ou menos essa data. Então, estava bem
Bem pouquinho ali, né? O evangelho ainda estava engatinhando. Agora a gente tem mais de 2000 anos. Mas ele estava ali logo no comecinho. Então, ele deixa bem claro, olha, quem atesta a minha idoneidade é Deus. Eu fui aprovado por Deus. E eu tenho comigo uma confiança. Deus me incumbiu. Eu tenho uma incumbência. E essa incumbência, que é uma consequência da aprovação de Paulo, é o evangelho. Tremendo. Então ele andava realmente nessa... Paulo é interessante, né? Ele sabia quem ele era. E ele não tinha medo de falar. Ao mesmo tempo que ele coloca também ele como pecador, como alguém que necessitava da graça de Deus, ele sabia muito bem qual era o chamado dele, ele sabia muito bem qual era a posição dele em Cristo, e ele agia de acordo com isso. Que é algo que a gente tem que buscar na nossa vida também. O Haroldo já falou aqui do chamado. A gente tem que ter o nosso chamado, a gente tem que abraçar o nosso chamado, seja ele qual for, aonde Deus te mandar. Se for para missões, se não for para missões, se for para qualquer lugar, que a gente possa realmente saber, né, e ser aprovado pelo Senhor, né, provado por Deus, passar na prova de Deus. Então ele tinha essa confiança de Deus, para exercer essa honra de pregar o Evangelho. É uma honra, que é uma honra que hoje é nossa. Todos nós. E aí ele fala algo muito importante. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. E esse talvez seja a parte que eu quero realmente falar com vocês essa manhã, com mais força. Então ele confiou o Evangelho não para agradar a homens, mas a Deus. Isso é algo que a gente tem que ter na nossa mente. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer essa pergunta para a gente, se a gente transformasse isso em uma pergunta, né? Quem que nós tentamos agradar na nossa vida? Em primeiro lugar, a Deus ou a homens? Quem que a gente tenta agradar? Como é que a gente conduz a nossa vida? Será que a gente busca em primeiro lugar a aprovação de Deus ou a aprovação de homens? Paulo estava sendo acusado justamente do contrário. Aqui. Antes da gente voltar para isso, vamos pular para o versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação ou lisonjeira, dependendo da versão que você está, como sabeis, nem de institutos gananciosos. Deus disso é testemunha. Então ele apresenta ali as acusações dele. Que Deus, que ele era realmente usado e pregava e ensinava dessa forma. Se a gente for pegar nos estudos, nos escritos de Paulo, a gente vai ver que muitas vezes ele apresenta, vamos colocar dessa forma, se eu tiver com algum conceitualmente errado, eu já peço perdão, mas ele apresenta louvores a algumas pessoas no decorrer, certo? Então você pode falar, poxa, mas peraí, Renato, que coisa estranha, cara. Pode ou não pode? Né? Quer dizer, será que ele não estava bajulando? Porque às vezes no final da carta ele fala, olha, eu vou te mandar tal pessoa é legal, cuida bem dele, escuta o que ele tem para falar, dá algumas coisas a entender. Esse termo, quando ele usa de bajulação ou linguagem lisonjeira, na verdade, ele apresenta algo diferente, né? Porque essa lisonja que eles estão falando, essa bajulação, é algo que é uma inverdade. Então eu vou falar, eu acho isso de você, tá? Estou falando de verdade. Eu vou falar aquilo que você quer ouvir. Cara, você é muito legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que na verdade eu não acho isso. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero alguma coisa em troca sua. Eu quero realmente usar você para o meu benefício. Então eu vou falar aquilo que você quer ouvir. Eu vou falar aquilo, né? Eu sei que o Hugo é da música, né? Então eu falo, poxa, eu recebi uma palavra aqui, que o Senhor vai te levar
que você vai ministrar, que você vai tocar, que em nome de Jesus ele vai mesmo, mas eu uso isso sem ser uma verdade. Ou eu posso falar para o Haroldo, você vai pregar para as nações, multidões aqui, e eu vou ganhando ali, evento, eu vou bajulando, porque eu quero ficar bem aqui. Se Deus dá uma palavra, claro que você tem que dar. E o tempo vai mostrar se ela é verdadeira ou não. Se Deus falou, tem que acontecer. E Paulo estava acusando isso. Isso era uma técnica justamente que os falsos mestres usavam, justamente, eram acusações nesse sentido assim, que ele estava sofrendo. Olha, você usa aquele povo ignorante, então você usa de linguagem ali para bajulá-los, para realmente trazer uma lisonja e tudo, mas você quer isso para você. Você não está preocupado com o povo. Você quer realmente ganhar uma notoriedade, você quer ter alguma coisa, você quer ser bem visto, você quer ter tudo isso. Então você vai você traz elogios ali exagerados, inverídicos, né? E você quer algo em troca. Quantas pessoas não são assim? E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se você encontrar alguém, ou se você for numa igreja que você nunca é confrontado, suspeite. Claro que Deus ele tem palavras de conforto, claro que Deus ele vai trazer algo para a sua vida, que vai te trazer um alívio, que vai te trazer um refrigério, que vai te trazer uma série de... Óbvio que isso vai acontecer. Só que a gente sabe pela palavra de Deus que não é só isso. Porque Deus ele quer que nós cresçamos, quer que nós realmente chegamos a um nível de consagração, a um nível de santidade excelente. E para isso a gente vai ter que ser confrontado. Você não vai escutar só o que você quer ouvir. Você vai escutar de pecado, você vai escutar de santidade, você vai escutar de arrependimento. Realmente Deus vai colocar o dedo na tua ferida. Mas isso é uma atitude de amor. Porque Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente evolua. Ele quer que a gente realmente suba ali os degraus ali da santidade e da consagração. Eu já contei aqui, não sei se... Fui numa igreja, na igreja que eu frequentava, teve uma palavra ali de santidade. Quem trouxe foi a irmã Toninha, não sei quem, todos não sabem quem. Ela tinha um trabalho ali com ex-presidiário, ela tinha contato com o preso e também depois que eles saíam, ela tinha um trabalho ali para ajudar. Tal. Era uma irmã bem dedicada assim, para o Senhor, tal. E depois, tinha algumas pessoas, sempre depois do culto, você vai lá naquela comunhão, tal, você vai cumprimentar, tal. E eu fui cumprimentar um casal, e eles estavam bravos. Estavam extremamente irritados. Eu falei, pô, irmão, mas o que aconteceu, tal? Pô, a gente veio aqui na igreja para escutar uma palavra de conforto, aí ela vem falar de santidade, ela vem falar de arrependimento, aí a gente vai para casa com esse peso, e não sei o quê, e que coisa, e eu acho que ele nunca mais voltou na igreja. Agora, com certeza você vai falar, pô, então a palavra foi boa então, né? Porque realmente quando nós nos encontramos com a palavra de maneira sincera, o Senhor vai colocar um espelho na nossa frente. A palavra é viva, ela vai mostrar, olha, eu te amo, estamos juntos, vou acompanhar você, vou te carregar no colo, vou te curar, vou te sarar. Só que é o seguinte, a gente vai ter que aparar umas arestas aqui. Vamos ter que dar uma lixadinha aqui, vamos ter que arrumar, vamos ter que colocar isso tudo direitinho. Né? E isso vai doer. Os pecados que a gente faz milhares de vezes, que é muito mais difícil talvez que o pecadão que a gente fez, se a gente pudesse colocar uma escala, né? Esse é o que vai doer na gente. Mas peraí, assim, eu sempre fiz, pô. Mas Deus quer mudar. E você vai ser confrontado por Deus. Porque não vai ser sempre aquela palavra, né, que você vai sair daqui, vamos conquistar o mundo. Só que para a gente conquistar o mundo,
a gente tem que estar preparado para conquistar o mundo. E aí ele vai ter que nos tratar. E Paulo defende, e ele usa mais uma vez, né? Olha a coragem de Paulo. Deus disto é testemunha. E ele fala, olha, ele fala, né? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Mais uma vez ele coloca Deus na jogada. Eu vou usar uma expressão aqui, Paulo é bom, meu. Para ele falar esse negócio, o cara tem que ser bom. Ó, seguinte, nunca fiz isso, você sabe disso. E ó, minha testemunha é Deus. Está com algum problema? Fala com ele. Olha a coragem desse cara. E falou inspirado pelo Espírito Santo, está aqui na palavra, então é verdade. Deus é testemunha. Falou o seguinte, tudo que eu fiz aqui, Deus viu o que eu fiz. Será que a gente pode falar isso na nossa vida? Deus é testemunha de tudo que eu fiz. Você tem alguma coisa contra mim? Deus é testemunha. Lá a gente resolve. Quando você tiver cara a cara com ele, você fala com ele. E ele vai falar, ó, estava lá mesmo. Porque testemunha é um negócio, eu vi. O Deus falou, não, fui eu que mandei ele fazer. Vamos ficar tranquilo. Está lá como se fosse eu. Eu vi. E ele usa essa expressão tremenda, né? Deus é testemunha. A gente tem que estar muito atento a isso, irmãos, na nossa vida. A gente tem que estar pronto, tanto para trazer uma palavra de conforto, como para trazer uma palavra um pouco mais dura. E mais do que isso, a gente tem que estar pronto para receber tanto uma palavra de conforto, como uma palavra de instrução, como uma palavra de correção, como uma palavra realmente que vai nos colocar ali no caminho. A gente tem que ter maturidade para as duas coisas. Receber presente é fácil. Se eu chegar para você e falar, nossa, Paulão, Deus te ama, você é santo, amém. Você vai sair daqui, glória a Deus, Deus é bom. Mas quando vem uma palavra que fala, olha, eu vi o que você fez aquele dia. Você se arrepende. Eu tenho grandes coisas para você, mas se você não fizer isso, você não vai alcançar. A gente pode sair, talvez um pouco triste, mas é algo que a gente precisa. Porque Deus, Ele está preocupado. Né? Usar a expressão que o William usou lá do oceano, né? Com o oceano. Não só com a nossa vidinha aqui assim, que a gente está tão preocupado, né? Quantas vezes a gente não troca ali a gente gosta, né? Porque está no ser humano, eu não sei porquê, mas está no ser humano. O ser humano gosta de ser elogiado. Né? Todo mundo gosta de ser elogiado. Você vai, pô, você é uma bênção, você não sei o quê, todo mundo gosta. E às vezes isso é uma tentação que a gente tem que resistir. Porque mais importante do que o elogio, muitas vezes, é a instrução. Mais importante do que isso. Então que a gente fique atento. Não procure um lugar que só virão palavras doces. Claro que existirão palavras doces, evidente. Porque o Senhor é bom também. E na bondade de Deus tem a instrução e tem também o conforto. Está tudo dentro, tudo num pacote. Pensa no teu filho, a gente que tem filho. Será que tudo que a gente fala para ele, tudo que a gente fala para o nosso filho é sim? A gente dá tudo, a gente aceita tudo? Claro que não. Tem disciplina. Tem a instrução. A palavra fala da vara. Isso faz parte. E Deus nos trata da mesma forma. Fuja dessa questão. Bom, nós vamos voltar agora para o versículo 4. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Deus
tem que ser o primeiro na nossa vida. Se muitas vezes a gente acaba fazendo concessão, que a gente não deveria fazer, mas normalmente quando a gente faz alguma concessão, não sei se você já passou por isso, quando você às vezes se omite, ou quando você fala alguma coisa que talvez não deveria falar, porque do outro lado tem alguém que tem alguma autoridade sobre você. Ninguém tem mais autoridade sobre nós do que Deus. Então chega a ser até absurdo a gente ficar preocupado, às vezes, com o que os outros vão pensar, em vez do que Deus vai pensar. Eu acho tremendo Paulo usar essa expressão. Né? Nós falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Né? Paulo foi aprovado para levar o Evangelho dessa forma. Eu prego o Evangelho. O Evangelho é bom para você. Você vai ser salvo, você vai ser curado, você vai ser sarado, você vai ser tratado, você vai ser santificado. Só que é o seguinte, eu prego para agradar a Deus. E ponto. A gente nunca pode perder essa primazia do Senhor. O Senhor tem que ser algo que é totalmente prioridade na nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que falar, Senhor, tá ok? Te agrada isso? Essa palavra que eu vou trazer te agrada? Esse ato que eu vou cometer te agrada? Tudo que eu vou fazer te agrada? Ah, mas vai agradar o meu pai, vai agradar a minha mãe, vai agradar o meu filho. Se Deus falar, ó, não me agrada, então não faz. Eu quero que você faça isso, então você vai lá e faz. Por mais doloroso que eventualmente possa ser, obedeça a Deus. Porque a palavra, quando é só doce, isso é que os falsos, como já falou, os falsos mestres fazem isso. Né? E aí a gente chega num ponto que você vai em igrejas que a cruz não é pregada. Porque a cruz é... uma palavra dura, né, pastor? Glória a Deus, é mesmo. É mesmo. Quando Jesus ensinou para os seus discípulos, em João 6, que ele fala de comer da minha carne, de beber do meu sangue, e os discípulos falam, dura essa palavra? E ele fala, olha, vocês podem ir para onde vocês quiserem, essa é a palavra que eu tenho. E Pedro fala, mas Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Por mais dura que possa ser a palavra, a vida eterna está lá. E os discípulos ficaram ali com Jesus. Dura essa palavra. Imagina você falar para um judeu que você vai ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Mas peraí, meu. Agora que eu estou começando a aprender o negócio de comer outros animais, como que você vai falar um negócio desse? E é dura mesmo. Porque significa que a gente vai ter que realmente renunciar à nossa vida. A gente vai ter que nascer de novo. A gente vai fazer uma nova história, a gente vai fazer uma nova caminhada. A gente vai ter que mudar, às vezes coisas que eram caras para nós, coisas que eram satisfatórias para nós, a gente vai ter que falar, não faço mais isso, não aceito mais isso. E Deus, Ele tem esse interesse, porque Ele não está pensando em benefício próprio. Deus já é Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem tudo. Tudo. Nada que a gente faça aqui vai tornar Deus mais Deus. Não. Pelo contrário. Né? É o inverso. Se a gente agir conforme Deus nos manda, nós vamos ficar mais parecidos com Cristo. Ele já é Deus. Ele não precisa se preocupar com nada. A gente tem um erro, muitas vezes. A FUVA mandou um vídeo uma vez, não sei se todo mundo recebeu, que são várias pessoas pregando, né? E tem um rapazinho, acho que tem cara de jovem pelo menos, né? Com certeza ele está pregando numa igrejinha pequenininha, talvez na África, e ele fala, olha, o nosso maior erro, a gente queria analisar Deus como se Deus fosse homem. Deus não é homem. Ele não tem a mesma... Ele nos fez, só que Ele é Deus.
A gente não pode olhar a Deus e achar que Ele vai agir como nós agiríamos, porque Ele não é. Ele está numa outra dimensão. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Está preocupado. Deus não tem problema existencial, né? Ele nos ama, Ele sente até ciúmes da gente, mas Ele é Deus. Ele não vai ser promovido de Deus. Ele já é Deus. E é mesmo, a palavra é, porque Ele sempre foi, não teve começo, não teve fim. Ele é. Antes de tudo existir, Ele era, né? E é algo, né, tremendo. A gente tem que ter realmente isso em nós, né? Que Deus seja aquele que a gente agrade. Paulo deixou claro, olha, eu falei para... Você não gostou? Se você tem algum problema comigo, se você está espalhando boatos ao meu respeito, mentiras ao meu respeito, eu tenho só um recado para você. Eu preguei para agradar a Deus. Se você não gostou, um abraço, meu amigo. Aceita que dói menos. Acabou. E ele termina, né, ali, né? E sim a Deus que prova o nosso coração. Deus, Ele vai provar o nosso coração, o meu e o seu. Para que realmente a gente possa ter uma certeza que o nosso homem interior, que a nossa vida realmente é uma vida genuinamente de Deus. Que a nossa fé, né, que realmente é uma fé genuína, que o senhorio sobre a nossa vida dele é real, Ele vai provar. E quando a gente for aprovado, a gente talvez experimente essa verdade. Se realmente a gente provar, a gente passar pela prova de Deus, nosso coração vai ser testado, né? E a gente passar, a gente vai conseguir viver isso, né? Se eu falar para você que eu não tenho problemas com isso, eu vou mentir para você. Teve momento que eu já quis agradar homens? Claro que teve. Claro que teve. Não posso mentir para vocês. Teve momentos talvez que eu poderia ter falado mais duro? Claro que teve. Mas a gente tem que caminhar. Não sei se isso só aconteceu comigo. Mas Deus, Ele vai provar o nosso coração. E quando a gente passar por essa prova, a gente vai poder falar, não, eu realmente me preocupo com o que Deus pensa de mim. Porque lá, no julgamento, diante do grande trono branco de Deus, você não vai depender, eu não vou depender do meu chefe que eu quis agradar, até mesmo dos meus pais. Eu vou depender que Deus vai chegar lá e vai olhar, e Jesus, como meu advogado, ele vai falar, não, Senhor, meu sangue está ali. Então entra. Lá na frente, que vai fazer a diferença. Às vezes aqui a gente pode passar, às vezes a gente conta, não, faz a diferença aqui também, mas lá é a grande diferença. Às vezes a gente passa por algumas coisas, não acontece nada, a gente acha que a gente está ok, não sei o que e tal, mas Deus, Ele está provando o nosso coração. Você pode ter certeza disso. Cada dia, né? A cada dia Deus está provando o nosso coração. E algo que é muito tremendo, né? O homem verdadeiramente espiritual, ele vai se importar só com aquilo, com a questão divina, com o que Deus pensa, né? Ele vai se importar, né, com essa questão. E tem um motivo para isso. Porque o Evangelho foi confiado a nós agora. E para a gente realmente poder ministrar o Evangelho verdadeiro, a gente tem que ter essa verdade em nossas vidas. Olha que tremendo. A gente poder falar, olha, confiar a Ele o Evangelho. Está com a igreja agora. Paulo já morreu. Está na glória. Vários homens de Deus também já morreram. Um dia eles estavam aqui, que nem nós. E essa honra
agora, porque é uma honra de fato, né? Porque Deus ele poderia, talvez se a gente pensasse, poxa Deus, se eu fosse Deus, jamais que eu iria me escolher, jamais ia escolher os homens, ou ia fazer de uma outra forma, mas na grandeza, na sabedoria dele, graças a Deus que ele é Deus, e não somos nós, que ia ser um desastre completamente. Já pensou se de repente você tivesse o poder de Deus nas suas mãos? Ia ser terrível. Ainda bem que Deus é Deus. Mas essa confiança agora está com a igreja. O evangelho está com a igreja. E eu posso ser sincero, eu creio que a gente vive uma crise de conduta assim, sem precedentes. Sem precedentes. Às vezes a gente não consegue diferenciar a igreja do mundo. E existe, por mais que a gente não queira falar, acho que a gente não tem problema de falar também, mas por mais que muitas pessoas não queiram falar, existe uma conduta, um modo de vida cristão. Não é a mesma coisa do mundo. Não adianta você pegar qualquer coisa e botar um gospel na frente, que vai ser, não, agora é crente. Por quê? Pô, é gospel, pô. Não. E muito disso, se não tudo, é porque as pessoas passaram a querer agradar a homens. Porque a palavra é dura, não vai vir gente. Pô, a gente precisa pagar a conta no final do mês. Então não fala disso. Os caras vão embora. Pô, se a gente confiar, se a gente não confia nem que Deus supre, então vamos fechar a casa, pô. Vamos fechar a casa, vira um clube, paga uma mensalidade, a gente faz uma quadra de futebol, churrasqueira, e a gente se encontra. Não. Quando as pessoas saíram dessa verdade, a gente vê o que acontece. Grupos de estudos bíblicos universitários que você não pode usar o nome Jesus. Gente, por que não? Porque pode chocar. E vamos chocar. Acho que Paulo tinha algum medo de falar? Os profetas e grandes homens de Deus que passaram. E a gente está num negócio assim, que essa questão assim de que talvez aí venha talvez a perseguição mais forte realmente, do politicamente correto, daquilo que a gente pode falar, do que não pode falar. Você tem que falar de Jesus. Você tem que pregar a palavra. Você não pode ter medo. Nós não podemos ter medo. Porque a gente tem algo muito importante nas nossas mãos. O Evangelho. Quem tem o poder para pregar o Evangelho é a igreja. É a igreja. E a gente precisa realmente disso, o Evangelho agora está... o bastão está com a gente. Até a gente morrer, ou Jesus voltar, em nome de Jesus, que todo mundo possa subir, sem passar por velórios e tudo mais, mas até lá, está com a gente. Você pode aceitar ou não aceitar, você pode gostar ou não gostar, você pode achar que é muito ou pouco, mas a verdade é uma só. Está com a gente. A igreja é que leva o Evangelho. E a igreja somos nós. E se a gente for pregar agradando a homens, aí vai ter um monte de gente na igreja, instituição, que vai para o inferno. Simples. E talvez quem pregou vai junto também. Não sei. Deus é que sabe dessas coisas. Porque muitas vezes a gente esquece disso daqui. E a gente tem que confiar no Senhor. E a nossa palavra tem que visar agradar a Deus. E se a gente fizer isso, pode fazer a prova. No final das contas, a gente vai acabar sendo até mais aceito também. Se a gente tem medo de aceitação, medo de alguém ficar chateado, porque faz a prova. Quem nunca passou por isso? Alguém chega, pastor, você que conhece mais o homem lá, ora por mim. Alguém que não é crente,
Alguém que talvez você discutiu sobre isso, mas na hora da necessidade, chama o crente lá. Você que ora por mim. Por quê? Porque ele sabe, não, esse cara aqui é coerente. Discutimos, mas o cara é fiel. O cara vive ali a palavra. O cara vive o que ele prega. O cara vive o que está escrito. Alguém já passou por isso? De alguém chegar e um incrédulo falou, ora por mim, você que conhece lá. Alguém já passou por isso? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Por quê? Agora, se você vive uma vida igual a dele, fala, pô, para ele eu não vou poder pedir, vou ter que pedir para o outro lá, né? Porque o cara é igual a mim, né? Talvez você tenha passado por isso. Grupo de WhatsApp. Em trabalho. Nem tudo que chega é coisa boa. Normalmente, quando o cara é crente, o cara não recebe. O cara não recebe. Não, para ele não. Para ele não manda, que ele não pode. Só que no mesmo empresa você vai ver que tem crente que recebe. Não, mas por que eles recebem? Não, esse não tem problema. Não, mas pelo amor de Deus, não manda para o Caio. Se você mandar para o Caio, você vai escutar. Mas e o outro? Não, o outro não liga. Ele também manda. Eu prefiro o seu Caio, não o outro. Por quê? Porque a pessoa tem a conduta. A pessoa não está lá para agradar ninguém. A pessoa está vivendo, está trabalhando, eficiente, tal. Mas na hora vamos ver, falando, não, peraí. Primeiramente, eu amo a Deus. Eu sigo a Deus. E essa tem que ser a nossa busca. Agradar a Deus. Em primeiro lugar, porque é o que a gente tem que fazer. Porque vale mais agradar a Deus do que a homens. Importa mais isso. E também pela pregação do Evangelho. Que a gente possa realmente, né, abraçar esse chamado. E que em nome de Jesus, que essa palavra seja apenas aqui para a gente, só uma palavra de aviso. Né, que a gente já esteja nesse caminho, mas que a gente possa realmente abraçar esse chamado, né, e viver agradando a Deus. Porque a urgência urge, né? Vamos colocar dessa forma. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter mais, né? E não dá para a gente viver a gente se dizer igreja e não agradar a Deus. A gente realmente tem que ter uma postura diferente. A pessoa tem que chegar do mundo aqui e falar, uau, é totalmente diferente do que eu vivo. Amém, é isso mesmo, porque aqui tem Jesus, lá fora não tem. Se tem Deus aqui e no mundo não tem Deus, tem o diabo, não pode ser um negócio parecido. É absurdo isso. Se a gente fala que é crente, que a gente fala que segue a Deus, que a gente ama a palavra e a gente agrada a homens, não tem alguma coisa estranha nisso? Pô, mas está quase igual ali no mundo, pô. Então já fica no mundo de uma vez, pô. Você não vai aproveitar nada, nem aqui nem lá. Porque Deus tem a primazia na nossa vida, gente. Já vamos encerrar. Que a gente possa realmente tentar para as palavras de Paulo aqui, inspiradas pelo Espírito Santo. E que a nossa vida vise realmente agradar a Deus.